Sensei, o ensino de língua japonesa no Japão é diferente do resto do mundo? Sim, porque o japonês, para os japoneses, é a língua pátria. Uhum. E a língua pátria em japonês se diz kokugo. Não fala Nihongo no Japão? Não. Esse conceito de Nihongo, por exemplo, se eu falo de gramática, tem o Kokugo Bunpo, gramática da língua vernácula. E tem o que a gente chama de Nihongo Bunpo, é gramática da língua japonesa também. Só que este conceito de Nihongo Bunpo surgiu quando começou a se pensar em ensinar o japonês para estrangeiros, ou como uma língua estrangeira. É mais recente então, né? Muito mais recente. Então, a gramática tradicional japonesa é o que a gente chama de Kokugo Bunpo. Certo. Tá? E o que a gente usa nos nossos cursos, nas nossas apresentações, foi uma tentativa de fazer uma aproximação do Kokugo Bunpo com o Nihongo Bunpo. Por quê? Porque o Kokugo Bunpo, ele vai, vamos dizer assim, descrever a essência da língua japonesa enquanto língua japonesa. Certo. Não se preocupa em ensinar isso para estrangeiros que têm um outro conceito de língua. Porque está ensinando japonês para quem já sabe falar japonês. Exatamente. Por isso que a gente sempre fala nas nossas aulas, né? Não tentem encaixar o que é próprio da língua japonesa na língua portuguesa e vice-versa. Perfeito. Tentar traduzir as categorias gramaticais do japonês, que tem uma estrutura completamente diferente da língua portuguesa, no nosso caso, algumas coisas não vão casar. Uhum. Então, o que nós, da 1, 2, 3, fizemos? Né? Estamos tentando explicar a língua japonesa como uma língua estrangeira, sim, mas sem perder, vamos dizer assim, a característica própria da língua, que foi da linha do Kokugo Bunpo. Entendi. Pode trazer um exemplo mais concreto assim de diferença no estilo de ensinar do Kokugo Bunpo e Nihongo Bunpo? Lá. Eu vou pegar o exemplo do verbo. Perfeito. Tá? Se eu digo, por exemplo, ikimasu, Uhum. né? Pelo Nihongo Bunpo vai ensinar como se fosse o presente do verbo iku na forma polida. Sim. De fato, esta forma é o veículo dessa ideia de pensamento, mas no japonês não existe esse conceito de tempo, modo no verbo. Claro. Uhum. É Tá? verdade. Então o que vai acontecer? O verbo é iku, que significa ir. Tá? Este iku, ele vai se flexionar na forma iki quando ele vai receber esse masu, que é aquilo que a gente chama de alma, sobre isso eu vou falar em seguida, que é o masu, que é, vamos dizer assim, o veículo da polidez. É a forma com que eu vou indicar para o meu interlocutor que eu estou sendo delicada com ele, educada com ele, transmitindo a mensagem polidamente, digamos assim. Perfeito. Então, ikimasu não é uma forma de flexão do verbo. Eu tenho o corpo, que é o iku. O que é o corpo na língua japonesa? É aquilo que, pelo Kokugo Bunpo, pela gramática vernacular, chama-se de palavra de conteúdo. Certo. Então, as palavras que têm sentido, que têm uma ideia, que têm um conceito, é este corpo. Nós usamos a metáfora do corpo. E as partículas, os auxiliares verbais, etc., são coisas próprias da língua japonesa que vão dar vida a esses corpos. Claro. Uhum. Então, quando eu falo, por exemplo, eu querer maçã, você vai entender, tá? Só que você não está usando o verbo querer colocado na forma adequada. Claro, tá? mas dá para Né? entender o que está querendo dizer. Então, se eu digo em japonês, ringo hoshi, não é que não vai entender, porque ringo significa maçã, hoshi significa querer. Mas para que essa maçã e esse querer tenham vida, eu tenho que colocar numa forma em que eu transmita exatamente essa ideia. Então eu tenho que dizer o que eu quero. Ringo ga hoshi desu, para ser delicada. Desu é a forma também de transmitir a polidez em determinadas construções. Inclusive já fizemos um vídeo especificamente sobre desu, né, Tai Sensei? Exatamente, porque muitas vezes o desu, pela
gramática da língua japonesa como língua estrangeira, eles traduzem esse desu como verbo. Tá? É bem comum mesmo, né? Não é? Só que o verbo é uma classe de palavra que tem um conceito. Perfeito. O desu, ele não tem um conceito, ele tem uma intenção do locutor ao transmitir a mensagem ao seu interlocutor. Então é uma outra classe de palavra. Foi por isso que nós fizemos um vídeo sobre o desu para explicar isso. Perfeito. Então desu não é verbo, é um auxiliar que pode desempenhar a função de verbo em determinadas construções. Entendi. Então, a tentativa do nosso curso japonês essencial é de fazer um mix desse Kokugo Bunpo, certo? Exato, o que a gente sempre diz. O que a gente pode comparar com o português, porque são equivalentes, a gente compara. Por exemplo, o caso do substantivo. Mas mesmo o substantivo, por exemplo, se eu digo ue, em japonês é um substantivo. Certo. Enquanto que em português é uma preposição. Ah, tá. Você diz, onde está? Em cima. Sim. É um locativo, não é? Mas em japonês, ue é a posição superior, está é a posição inferior. Então ele tem um conceito abstrato, mas tem. Tá? Então tem determinadas coisas da língua japonesa que não podem ser explicadas usando as categorias do português e vice-versa. Perfeito. E eu acho importante a gente passar um pouco essa essência da língua japonesa, comparando onde dá com o português, mas preservando as especificidades. Claro, muito legal, Thais Sensei. E onde que as pessoas podem aprender um pouquinho mais sobre essa essência da língua japonesa? Nós temos o nosso japonês, o nosso curso Japonês Essencial. Certo. É um curso fechado, né, em que a gente tenta ensinar o japonês por esta perspectiva. Muito bem. Preservar as características próprias da língua, comparando com o português, onde pode e onde não provoca distorções. Muito bem, pessoal. As matrículas podem estar abertas ou não, dependendo da data em que você estiver assistindo este vídeo, mas de todas as formas deixaremos todas as informações no link que estiver na descrição deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, desta abordagem, né, um pouco diferente da língua japonesa que nós da 123 japonês tentamos fazer, deixa aí seu like, comentem o que você achou desse tipo de explicação, desse tipo de abordagem e, se possível, compartilhe este vídeo, o nosso conteúdo, para os seus colegas que, quiçá, possam se interessar neste assunto. A gente agradece. É isso aí, muito obrigado por ter assistido até agora e a gente se vê então no próximo vídeo. Arigatou gozaimasu. Sayonara.